Olá, meus insetos de circo! Estamos de volta depois de tantas dificuldades e hoje falaremos sobre o rumo de nossas histórias. Desde nossa primeira história cancelada sobre o circo de aberrações, muitas histórias começaram a ser canceladas. Alguns elementos engraçados da história do circo de aberrações foram recicladas na história de Bupi. Mas o que aconteceu? Naquele momento, Elton estava escrevendo 3 histórias de uma vez. A história de Bupi, o episódio 6 de Stars Game Room, que foi muito resumido, e uma história de terror chamada Canal 3, que foi 60% finalizada e o final também foi muito resumido. Mas o vídeo não ficou público porque achamos que a história ficou muito ruim da metade pro final. Foge dos padrões e pode ter ficado muito perturbador para algumas pessoas, e olha que a história teve vários elementos censurados. Mas a história teve um final tão ruim que decidimos tornar ela não canônica. Escrever 3 histórias de uma vez deixou Elton muito sobrecarregado, mas ele teve mais 4 ideias de história. O episódio 7 de Stars Game Room, onde Dani finalmente conhece o jogo e os personagens. Coisa que não deu pra fazer no episódio 6 por causa das situações da história do episódio. Mas essa história foi cancelada por falta de ideias. Uma história sobre a filha de Dani chamada Melzinha. E isso na boca dela é um pirulito porque Dani é tão chata que não deixa a filha dela comer doces nem assistir desenhos. Também haveria um subplot onde eu tive um papagaio na infância chamado Panchito. Mas nós fomos separados na infância e no presente eu o encontrei em um bar mexicano e roubei ele de volta. E ensinei ele a insultar a Dani. Nessa história, Dani e eu teríamos uma briga feia por causa de Melzinha. E no final eu deixaria Panchito com Melzinha porque ela era muito infeliz. Mas Dani e eu continuaríamos brigadas. Mas a história foi cancelada porque Melzinha parecia muito desagradável, embora ela tenha tido motivos para isso. Na história seguinte, com Dani e eu brigadas, nós decidimos fazer novas amizades. Dani começa a fazer academia e conhece Boinuda, uma mulher muito forte, mas que não deixava de ser alvo de minhas piadas. Eu faria amizade com Mika e tornaria ela a minha aprendiz de Luna, e incomodaríamos Dani e Boinuda, como por exemplo comer bolo de morango na frente delas nas janelas de vidro da academia. Cenourinha começaria a trabalhar para Dani e trataria ela com muito desrespeito. E como Dani é estranha, ela ficaria caidinha pelo Cenourinha, embora não seja o tipo dela. Mika ficaria com muitos ciúmes depois de pegar ambos na cama de Dani. Mika e Cenourinha se trancam no quarto de Dani para namorar, deixando Dani e eu do lado de fora onde faríamos as pazes. Também teríamos outros personagens nessa história, como Takashi, que faliu e foi morar com o filho dele, que é ex-marido de Dani, e ela nunca tinha conhecido o sogro dela. Mas a história foi cancelada por ser muito difícil. Escrever tantos personagens e os conteúdos sexuais poderiam desagradar aquelas pessoas mais chatas. E por fim, a história que ainda está em desenvolvimento é sobre Nini vindo parar no mundo real. Elton tá tentando escrever essa história, mas está muito difícil até para começar. Sempre que ele tenta, algum imprevisto aparece impedindo, e eles são alguma doença, ou desânimo em escrever uma história tão longa cheia de diálogos e toda dor de cabeça, que ele vai passar por causa desses celulares podres. Elder também estava desenvolvendo várias histórias e temas musicais, mas eu não faço ideia do que aconteceu. Não sei mais quais impedimentos teremos, mas obrigado se você assistiu até aqui e não se esqueçam de dar a volta na folha.